Bom dia a todos. Muita gente fica perguntando o que significa esse santuário e vamos mostrar os pontos. Santuário Ecológico dos Índios Cariris Novos. Quem está falando é Edmilson Ribeiro. Vamos começar. Aqui escondido no mato está um tronco com uma formação de uma mão apontando para o céu. Que é no céu que se resume tudo, a salvação de cada um. Aqui, essa estrutura aqui que representa o boi, embaixo o nome de Deus, Yahu, e o boi como sendo um dos animais que tem um centro de força muito grande. E bem no centro da sua cabeça existe esse formato de estrela de Davi, que é onde está centralizado, bem localizado, a força energética do boi. Em cima, o chocalho nada mais representa de que fazer o barulho para chamar a força da energia de Deus vinda do Monte Santo, que ali é o Monte Santo, onde eu considero o Monte Santo um centro de energia do universo, que se reflete até aqui no Santuário Ecológico dos Índios Cariris. E meio na cabeça do boi, centralizado no centro, está bem reverenciado o ponto de energia ligado ao Monte Santo. E aqui, sem nunca deixar de homenagear o nosso santo Padre Cícero Romão Batista, conterrâneo da nossa região do Cariri. Um grande homem que trouxe o progresso para a região, lutou muito, foi muito perseguido. Aqui, Caminho das Almas, uma representação de todos os que morreram aqui, vítimas da cachoeira, das correntezas da cachoeira de Missão Velha, e de todos os índios que foram dizimados aqui nessas terras. Então vamos lá. Aqui vamos encontrar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, a Imperatriz das Américas e a patrona dos povos indígenas e injustiçados das Américas. Que a nossa Mãe de Guadalupe nos abençoe e interceda por nós ao vosso Filho Jesus. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Que a cruz, que significa a presença dos jesuítas e frades capuchinhos, ao catequizar nesta pedra que chama Pedra do Altar Sagrado, onde considera a pedra onde foi rezada a primeira missa, junto com a presença dos nossos irmãos índios Cariris Novos. Aqui é a representação do altar, o altar de Deus, o altar de nosso Senhor Jesus Cristo, onde foi pregado as primeiras palavras aos índios sobre nosso Senhor Jesus e a presença dos jesuítas e frades capuchinhos nesse local, representado aqui como sendo a cor branca, e aqui é a representação do sol da justiça, porque Deus é o Deus de justiça. E sempre está escrito que Ele é o sol da justiça, a justiça que nunca falha. E aqui represento também a imagem do santo do século XXI, Frei Damião de Bozano, um homem que sofreu aqui também nas terras e que tinha muito amor ao povo nordestino e andava de pé. E como sendo a representação dos frades capuchinhos, que junto com os 5 jesuítas, 2 deles aqui mortos, pregaram para os índios sobre Deus, sem saber que os índios também já sabiam que Deus existia, com força, com fé e coragem. E vim aqui buscando o Santuário Ecológico dos Índios Cariris, um local onde a gente tem aquela paz, o cantar dos pássaros, o barulho das correntezas das águas da cachoeira de Missão Velha,
Aqui um local para sentar, primeiro banco. Na contagem são 7 bancos. Aqui o outro banco, um local aprazível para se relaxar, para sentar, para rezar, para orar. E aqui é um local ecumênico, que não tem religião, aqui é para todos. Esse ponto aqui desse banco é um local onde eu encontrei um centro também de força, um centro de força e de energias positivas. Ao sentar, a gente vê daqui a centralização do ponto, tanto da cruz como do Monte Santo. Aí vamos aqui andando sobre as pedras, de forma que seja o mais original possível. E aqui o outro banco, o terceiro banco, que foi o primeiro que eu fiz, na verdade, totalmente de madeira. Está aqui o quarto banco, esses 2 bancos aqui tirados diretamente da natureza. E uma coisa simples, mas uma coisa feita de coração. Eu não estou aqui para aparecer, estou aqui apenas para mostrar que aqui foi um local onde deu início a tudo do Cariri, onde se representa a presença do povo Cariri Novos, que aqui habitaram por muitas e muitas décadas e séculos e até milênios, mas que foram expulsos e dizimados. E veja a representação da bandeira do povo Cariri Novos, os índios Cariris Novos da Cachoeira de Missão Velha. As cores refletem as cores das araras coloridas que aqui habitaram por muitos e muitos anos e que foram extintas. Essas araras coloridas são representadas aqui por essa arara que eu fiz, mostrando que sinto muita saudade das araras desse local. E aqui o cacique, o primeiro índio aqui é feito por mim, essa estátua representando o combate indígena contra os perseguidores cruéis, os coronéis e os salteadores e ladrões de ouro, que vieram aqui tomar ouro e terras. Como todos sabem, teve essa intensificação de combate aqui dos índios, onde eles também tinham a sua defesa. Aqui eu represento um banco totalmente natural, que eu considero como se fosse uma coisa tirada da natureza. É uma mistura de pássaro com jacaré e ao mesmo tempo cobra, mas é algo fantástico, um desenho totalmente feito da natureza e que eu apenas representei, mas que pode ser considerado um guaxinim, pode ser considerado um caçaco. Qualquer visão que veja dá um animal extraído da natureza. Aqui a plaqueta pedindo que as pessoas me ajudem, se possível, e a imagem da grande guerreira Glória, o símbolo, como eu digo, o símbolo da defesa, o símbolo da busca para não perder as suas terras, para não perder o santuário que eles viviam, que foram chamados de santuário ecológico dos índios Cariris Novos pelos padres jesuítas e frades capuchinhos. Essa índia foi uma guerreira, ela merece destaque porque hoje ainda tem a Pedra da Glória. As pessoas não têm o conhecimento, mas eu sempre digo que Glória, porque ela era muito bonita e uma pessoa resistente, e que aqui ficou marcada a sua presença com essa Pedra da Glória, em homenagem à rainha Glória, que dominou a França na época dos jesuítas e também a Inglaterra. Se uniram o reino da França e da Inglaterra e tiveram o nome da rainha Glória, que era muito bonita também, e que colocaram o nome de Glória sobre essa índia guerreira, uma índia brava, forte, que defendeu o seu povo até o último dia de vida, perdeu sua vida em defesa do seu povo. E aqui vem
o formato que eu considero a Pedra Brasil. A pedra formando o mapa do Brasil. Como vocês vê, todo o desenho é do mapa do Brasil. A Pedra Brasil, onde tem a mão, e aqui eu circulei, a mão, que ninguém sabe quem foi, mas que tem o desenho da mão. Pedra Brasil, aqui representada. Pedra Brasil, estou em cima da Pedra Brasil, desenho do mapa do Brasil, com muitos desenhos que simbolizam o próprio mapa. E vamos entrar a gruta, ou a pedreira, onde vinha representar os dois padres jesuítas que foram mortos. Muita gente diz: por que você criou essa história? Eu não criei essa história. Primeiro, eu vim com muita oração e destacando que este lugar aqui é um local de Deus. E destaco porque houve o combate e a falta de dois padres. E essa falta de dois padres, como eu sempre digo, eu represento aqui a presença dos dois padres jesuítas que provavelmente foram mortos neste local em 1706, no combate e na defesa dos índios. Aqui eu fiz essas estátuas representando os dois padres jesuítas, os símbolos indígenas, representação dele, os símbolos indígenas, e que esses símbolos, essas duas rúbricas, estão na capela de Santo Antônio. Essas rúbricas, elas representam o nome dos padres, e eu decifrei que seja um A, um X e um S. E aqui a outra rúbrica, o FBF, Padre Francisco Brito Ferreira e Padre André Xavier Souto. Esses nomes vieram pela inspiração do Espírito Santo. Essa história veio pela inspiração do Espírito Santo. Não tem nada a ver com obras de bruxarias e maldade. Aqui está a representação de Yeshua Hamashia, que é o nosso mestre Jesus, aqui representado, que nada mais é de que uma escultura criada por mim, um pouco diferente, porque me veio a inspiração de ser Jesus, com um manto vermelho cobrindo o seu corpo, devido ao sol quente do sertão, e aqui representando o pé de mandacaru perto de Jesus, que ele esteve aqui presente e prometeu justiça. Como eu disse no meu livro, um povo que Deus não esquece, um povo que Jesus não esquece. Então essa é a representação que eu sempre digo, que não tem nenhuma maldade aqui em fazer essas coisas. Fiz essas coisas com muito amor, para trazer o conhecimento de toda a população do Cariri, do Nordeste, do Ceará, de todo mundo, que aqui teve uma história. Não é só a beleza e o encanto da cachoeira, mas anexada a uma história bonita, uma história real, que por muitos anos achava que essa história era apenas ficção, mas não é ficção. Essa história foi real, onde existia a presença dos índios e a batalha, não só aqui, como no Nordeste inteiro. Muitos falam sobre aldeamento de índio, mas onde estão os índios? Onde está essa aldeia? Onde está a presença dessas aldeias? Quando foi criado a freguesia dos Cariris Novos, ninguém sabe onde foi colocado a presença indígena. Então os daqui foram dizimados, segundo a inspiração do Espírito Santo e a presença de armas que eu encontrei e a presença de ossos, mas não pode desvendar. Então Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos. Esta é a história desse local, Santuário Ecológico dos Índios Cariris Novos, da Cachoeira de Missão Velha, Ceará. Um forte abraço a todos. Visite com amor, visite com carinho este local. Eu sei que é um local de muitas críticas, de muitas palavras contrárias, mas também tem muitas pessoas que dão valor. E aqui eu quero apenas representar o valor dessa história, o valor da história de um povo que Deus não esquece.